para nós entendermos esse cenário que está diante de nós em Gálatas 2, eu preciso fazer uma pergunta para vocês e colocar vocês numa situação completamente desconfortável. E a pergunta é: o quanto cada um de vocês, o quanto cada um de nós estamos dispostos a sofrer pelo Evangelho? Olha, nós acabamos de cantar: sim, eu amo a mensagem da cruz, eu vou levar a minha cruz, eu vou morrer eu vou proclamá-la até a minha morte, eu vou sofrer com Cristo, a minha glória está na eternidade. E nós cantamos isso de uma forma genuína, de uma forma verdadeira. Mas o quanto isso é verdade, o quanto isso é nivelado, o quanto isso vai escalar na nossa escada de valores, o quanto nós estamos dispostos a sofrer por causa do Evangelho. Deixa eu colocar uma situação mais concreta. Vamos pensar agora numa situação hipotética. Se alguém colocar uma arma na sua frente e dizer: olha, se você negar isso, isso e isso, você não vai morrer. Por exemplo, se alguém dizer: olha, se você negar a Trindade e dizer que Deus não é o seu Deus, se você não fizer isso, eu vou te matar. Você fala: não, isso é uma coisa fundamental, eu sirvo ao meu único Deus verdadeiro, que é Pai, Filho e Espírito, não vou negar a Trindade. Se alguém disser: olha, e a doutrina da justificação pela fé, você está disposto a morrer por ela? E talvez você fique mais balançado. Às vezes a justificação não é tão importante assim. Existe muito debate hoje em dia sobre o que é e o que não é justificação pela fé. Olha, eu não estou muito certo disso, então ok, eu vou negar aqui a justificação pela fé. Irmãos, a justificação pela fé, ela é tão central quanto a Trindade ou qualquer outra doutrina básica da fé cristã. Negar uma é negar todas, e negar a justificação pela fé é negar o Deus que justifica o ímpio também. Mas presta atenção, no momento em que a igreja sofre, Deus dá uma graça especial para que os cristãos em sofrimento consigam suportar aquela perseguição, aquele sofrimento, até mesmo a morte. Nós precisamos crer que, em última instância, é a graça de Deus que vai fazer com que a gente não negue Jesus no momento de extremo sofrimento e conflito. Ao mesmo tempo em que nós somos responsáveis para que, nesse momento de conforto que Deus está nos dando, em relação à igreja perseguida, a gente está muito confortável, a gente precisa criar uma consciência robusta e corajosa de que na hora H nós iremos permanecer firmes, e isso vem através da renovação diária da nossa mente no Evangelho e de não nos conformarmos a este mundo. Mas isso eu estou falando de você. E se alguém falar assim: olha, eu prendi todo mundo da sua igreja que você ama em um lugar, e eu vou mandar matar todos se você não negar uma doutrina da fé. E de novo, Trindade, não negamos, mas você negaria a justificação pela fé para salvar a vida dos seus irmãos e irmãs, dos bebezinhos, das criancinhas, do seu marido, da sua esposa, que você ama tanto? Você nega o quão importante é a doutrina da justificação pela fé. Por que eu estou colocando isso dessa forma? Porque é exatamente esse o contexto aqui de Gálatas 2. Porque, irmãos, a gente tem uma leitura muito errada, porque é muito rápida do que está acontecendo aqui. A gente está antes do concílio de Jerusalém, de Atos 15, onde se é estabelecido documentalmente que os gentios não precisam viver como judeus, não precisam se circuncidar. E Paulo está no final da sua primeira viagem missionária, ele passa por Antioquia, ele vai para Jerusalém, e lá ele se encontra com os apóstolos que eram antes dele. Ele se encontra com Pedro, e está lá Tiago, está João, a gente pode imaginar que está os outros apóstolos aí também, e eles concordam que o evangelho que Paulo está pregando é o mesmo evangelho que ele. E quando ele diz evangelho da circuncisão e da incircuncisão, não são dois evangelhos. O que muda é apenas o público. É o evangelho que é pregado para os judeus e o evangelho que é pregado para os não judeus, mas a mensagem é a mesma. Só que Pedro, ele vai se concentrar em pregar o evangelho para os judeus. Não quer dizer que Pedro não pregava para os gentios, ele pregava também. Cornélio, em Atos 10, era um gentil que Pedro prega pela primeira vez ali, e ele é convertido, Cornélio em sua casa ali. E Paulo iria se concentrar nos pagãos. Não que Paulo não pregasse para os judeus. A primeira coisa que Paulo fazia quando chegava numa cidade era ir numa sinagoga. Mas o foco pastoral e apostolal de Paulo era os gentios. Era a mesma mensagem. Só que depois, quando Pedro estava em Antioquia,
Antioquia, que era muito perto da Galácia, os Gálatas ouviram essa história, porque ela foi um marco importante na igreja primitiva aqui. A gente está falando aqui do começo da década de 40 do século I, pouco tempo depois, nem uma década depois que Jesus morreu. Paulo e Pedro entram em um confronto aberto, ou pelo menos Paulo confronta Pedro abertamente. Ele diz que Pedro, o termo que é usado aqui, que estava digno de repreensão, verso 11 diz: quando porém Cefas chegou a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, pois merecia ser repreendido. A palavra grega para repreendido aqui não é repreendido, é condenado, é vergonhoso. Pedro estava agindo de uma forma condenatória. Isso é muito importante, ao ponto de Martinho Lutero, no século XVI, comentando Gálatas, que é um dos comentários mais importantes de Gálatas na história, é o de Lutero. Ele diz, olha, e Lutero não tinha papas na língua, ele não tinha temor de homens. Ele dizia, Pedro deveria ser demitido do seu ofício apostólico se Paulo não o tivesse repreendido. Se Paulo não tivesse repreendido Pedro, ele ia ser considerado um herege, e nenhuma igreja edificada sobre hereges. Lutero ele chega ao ponto de dizer isso, tamanha a importância desse confronto, desse conflito aqui entre Paulo e Pedro. E qual que é o conflito no final das contas? Quando a gente lê que chegaram alguns da parte de Tiago, no verso 12, Pedro estava aqui numa mesa comendo com pagãos. Isso quer dizer que ele estava comendo carne de porco, carnes proibidas no Antigo Testamento. Ele estava aqui comendo com os gentios. Chegou o pessoal da parte de Tiago. Pedro se levanta e vai comer com os judeus cristãos. Por quê? O texto diz porque ele estava com medo dos da circuncisão. Como que a gente interpreta isso? Naturalmente, de forma errada. A gente pensa que o pessoal de Tiago é o mesmo grupo que o pessoal da circuncisão. Então o cenário fica horrível. Porque Tiago mandou alguns delegados da sua igreja para Antioquia para falar, Pedro, não coma com os gentios. Pedro ficou com medo de Tiago e se levanta e sai. E Paulo fala assim, isso não tem cabimento. Então existe já um racha entre Tiago, Paulo, Pedro com medo de Tiago, sendo que Pedro é o apóstolo principal, não Tiago. E essa reconstrução ela não faz o menor sentido, mas é que ela é a mais popular de todas. Mas irmãos, não é o mesmo grupo de pessoas, senão Paulo teria usado o mesmo nome. Os da parte de Tiago são um grupo de pessoas que chega na igreja de Antioquia, que estava se tornando a igreja mais importante, porque era o centro missionário da igreja primitiva nas primeiras décadas. E os da circuncisão são outras pessoas. Qual que é o contexto aqui? Virem a página rapidinho comigo em Gálatas 6. O próprio Paulo vai explicar o contexto para nós. Gálatas 6. Verso 12. Diz assim, aqueles que desejam ostentação exterior vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então existe um paralelo entre a heresia em Gálatas e o que aconteceu com Pedro lá em Antioquia. Qual que é o paralelo? Evitar sofrimento. Reparem, o judaísmo era uma religião permitida no Império Romano. O judeu poderia ter as suas práticas religiosas dentro do Império Romano. Ele poderia ter as suas dietas particulares, comer ou não comer o que ele quiser, de acordo com a lei de Moisés. Ele poderia guardar o dia que ele quiser, no caso o sábado e as festas, e ele poderia ser circuncidado. Agora, o cristianismo não era uma religião permitida. E enquanto nós estávamos, a sociedade via a gente como um braço do judaísmo, estava tudo bem, a perseguição via mais a parte dos judeus. Mas a partir do momento que no ano 70 todo mundo viu que o cristianismo não tem nada a ver com o judaísmo mais, aí sim o Império Romano começa a aumentar ainda mais a perseguição contra os cristãos. Então a tentação é, a igreja em Jerusalém, que é a igreja mãe, estava sofrendo perseguição já, desde Atos 7 estava sofrendo perseguição. Estevão foi morto a pedradas, e o pessoal chega da parte de Tiago e fala, olha Pedro,
a gente está sofrendo, a gente está sendo morto por causa do Evangelho. Pedro evitaria sofrimento na igreja de Jerusalém se os da circuncisão, que são os judeus não convertidos, olhassem para ele e vissem um judeu, um cara que não come com os gentios, um cara que está praticando a lei de Moisés como manda o script. Vocês percebem que é uma coisa que qualquer um de nós faria? A gente consegue entender Pedro? A gente consegue se solidarizar com Pedro? Não. Então é só eu levantar dessa mesa e comer dessa mesa que a igreja de Jerusalém não vai sofrer. Não tem o menor problema, eu vou fazer isso. E isso é tão forte que todo mundo ali foi levado por isso. Até Barnabé, que não tinha medo de homem nenhum, foi levado por isso. Barnabé raciocinou. Barnabé, que era um trovão na pregação, pensou: não, é só a gente não comer com os gentios e a igreja de Jerusalém vai evitar sofrimento? Amém. Então os líderes da igreja estão aqui. Tá Pedro, está Barnabé, está o pessoal da liderança de Tiago, que está se tornando o pastor principal de Jerusalém. Então nós, como líderes, a gente vai mostrar que a gente não a gente é judeu ainda, mas a gente crê que Jesus é o Messias. Paulo, ele está olhando em tudo isso. Eu imagino Paulo ali no cantinho do lugar de comer, e ele está olhando tudo isso acontecer, e ele percebe o ponto principal que estava acontecendo ali. O evangelho estava sendo destruído e minado. Porque se você é um pagão convertido à fé cristã, e todo mundo está falando que você não precisa se circuncidar, você não precisa mudar a sua alimentação, você não precisa parar de comer carne de porco, por exemplo, você não precisa guardar o sábado, e aí você está comendo aqui, almoçando com o apóstolo Pedro, líder máximo da igreja. Pedro se levanta e vai comer com os outros. O que isso quer dizer? Pedro não tem comunhão com você. O que isso quer dizer? Tem alguma coisa errada com a sua fé. Opa! Então, se Pedro está fazendo isso, eu, pagão, eu preciso me dar com eles, eu preciso me circuncidar, guardar as leis alimentares e guardar os sábados, por exemplo. Preciso cumprir o que está na lei de Moisés para eu ser aceito como membro da igreja. Porque se o pastor principal, Pedro, não está comendo com a gente, irmãos, comer no século I era muito mais forte do que hoje. Significava que você tinha comunhão com aquela pessoa. Os judeus não comiam com nenhum pagão, porque não tinham comunhão com eles. E os pagãos não comiam com os judeus também. E os bárbaros não comiam com os filósofos, por exemplo. Não tinha comunhão nenhuma entre um bárbaro e um filósofo de Atenas. Com quem você comia mostrava com quem você tinha uma comunhão íntima. Pedro se levanta, e esse ato de se levantar e ir comer com os outros judeus estava colocando em xeque o evangelho, por um bom motivo, para salvar pessoas de Jerusalém. E Paulo diz: não. Paulo prefere que a igreja de Jerusalém toda morra por causa do evangelho, do que ter um ponto do evangelho sendo minado. Paulo não é insensível. Paulo, em Romanos 9, diz que ele daria a própria salvação dele para que os judeus sejam salvos. Ele não é insensível. Quando ele podia fugir, ele fugia. Quando ele não podia fugir, ele ficava. Mas ele não é insensível. Mas o que está acima, existe uma hierarquia de valores, é a verdade do evangelho. Se nós tivermos que morrer por causa do evangelho, se a nossa família tiver que morrer, se a nossa igreja toda tiver que perecer e virar um cemitério, nós morremos, mas o evangelho permanece. É isso que Pedro está fazendo aqui, e é por isso que Paulo levanta, resiste Pedro na cara dele, e diante de todo mundo diz: Pedro, você está sendo repreensível, você está sendo uma vergonha. É a palavra repreensível, dessa a conotação de vergonha extrema. Você está agindo de uma forma condenada. E a mensagem do Gálatas é: não deixem que falsos irmãos entrem na igreja de vocês e falam que os gentios precisam ser circuncidados para se tornar membros da igreja, porque isso é você destruir o evangelho.